Bem, mais uma vez, bom dia a todos os irmãos. No sermão passado, nós ouvimos um pouquinho a respeito da condição do ser humano. Nós aprendemos que os seres humanos estão numa total depravação, uma total corrupção. Nós vimos que todos nós nascemos em delitos e pecados, e nós assistimos a uma descrição muito terrível da raça humana, lendo Romanos capítulo 3 e depois Efésios capítulo 2. Nós vimos que o homem, ele não pode crer em Deus, ele não pode entender as coisas de Deus, ele não pode buscar a Deus. Nós vimos que os seus pés são ágeis para a maldade, de forma que não há bondade no homem. De forma que todos os homens são perversos, corruptos e malignos. E essa é a descrição nossa. Nós vimos uma descrição que diz respeito a nós, descendentes de Adão. E se nós terminássemos o sermão e não tivéssemos mais nenhuma revelação de Deus, nós teríamos uma notícia muito triste e desesperadora, porque não haveria solução para ninguém. Que por mais que você tentasse fazer alguma coisa, você nunca conseguiria apaziguar a ira de um Deus santo. Porque a grande diferença entre você e Deus é que Deus é santo e você é o oposto disso. Você é pecador. E como Deus, um justo juiz, Ele certamente punirá pecadores. Se a Bíblia não nos desse mais revelações, se tivéssemos em nossas mãos somente esses versículos, nós deveríamos nos desesperar. Deveríamos ficar chocados e sem esperança. Mas Deus deu-nos a sua esperança. Deus olhou a nossa doença, a nossa enfermidade. Apesar de nós, Ele enviou o remédio. Ele proporcionou a cura para as nossas enfermidades, para as nossas doenças, para a nossa morte. A Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Essa é a descrição sua. Essa é a minha descrição. Nós chegamos para Deus assim, inimigos dele, mortos, sem esperança, sem saída, sem o que fazer. Aí Deus, pela sua bondade, nos proporcionou a solução, a cura. E essa cura, essa solução, é uma solução incondicional. Por isso nós dizemos que a salvação ela é incondicional. Por quê? Porque Deus nos salvou independente da nossa condição. Porque se Deus olhasse a nossa condição, não haveria esperança para ninguém aqui. Então, incondicionalmente, sem olhar para aquilo que nós éramos, Deus nos salvou. O texto de Efésios que nós vamos ver diz que Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então hoje nós vamos falar do remédio. Nós vamos falar da solução que Deus proporcionou. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para ser punido no nosso lugar. Na semana passada nós vimos João 1:10 e nós vimos ali a reação que os judeus, aqueles que eram para ser súditos do rei, aqueles que eram para dobrar os seus joelhos diante desse rei, o adorando, o servindo, o reconhecendo, afinal ele é Deus. Nós vimos que a reação da maioria dos judeus naquela época foi uma reação de rejeição. Viraram as costas para o rei. O texto diz que ele havia vindo para que eram os seus, ele havia criado o mundo, ele era o criador de todas as coisas, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus não o receberam. E nós conseguimos nos encaixar nessa realidade, porque as atitudes daqueles judeus eram as mesmas atitudes nossas, até o dia da nossa conversão. Tá. Se o texto por si mesmo parasse aqui, nós estaríamos ali como alguém que não recebeu a Cristo, que não reconheceu a Cristo. Mas aí, o texto de hoje que nós vamos estudar é isso aí. Ele começa com mas. Esse mas é aquele mas que traz esperança.
Sabe quando o médico diz, olha, a situação está feia, a sua doença não tem cura, não tem o que fazer, não existe uma possibilidade. Doutor, peraí, mas existe algo que pode ser feito. Existe uma tentativa que pode ser feita e essa tentativa ela é uma garantia de que vai funcionar. Esse mais traz alívio. Como eu já disse, todas as vezes que nós começamos a ler um texto bíblico por expressões como portanto, por essa razão, mas, nós não podemos começar lendo daqui. Porque esse mas, esses portantos, por essa razão, essas palavras são ligações de algum contexto que aconteceu antes. Esse mas, ele está trazendo esperança. Ele diz, ele veio para o que era os seus não receberam, mas, aconteceu alguma coisa diferente. Não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus. Não foram todos os gentios que rejeitaram Jesus. Mas, todos quanto receberam, ou seja, algumas pessoas receberam a Cristo. Algumas pessoas naquele tempo reconheceram que ele era o Messias. A grande maioria dos judeus não, mas uma boa parte sim. Todos quanto receberam, o que acontece com quem recebeu? O texto nos diz que ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Percebe que a condição do ser humano que é apresentada a nós, ela é mudada de uma forma tão radical que você passa de inimigo de Deus a filho dele. Eu lembro que quando eu era criancinha, eu brigava com os meus coleguinhas, e a criançada briga mesmo, não tem jeito. Eu brigava com os meus coleguinhas e minha mãe dizia, não brigue com o seu coleguinha, porque ele é filho de Deus, como você, então vocês são irmãos. E eu cresci acreditando nisso, que toda a raça humana é filho de Deus. Mas essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que só é filho de Deus quem reconhece Jesus como rei, quem se entrega a ele, quem o reconhece como seu Senhor e Salvador. Quem não faz isso não é um filho de Deus. É apenas uma criatura e que está condenada debaixo da ira santa de Deus. Existe aí no catolicismo a ideia de que se você não batiza uma criança, ela fica pagã. E esse conceito de pagão e pagã é o conceito de alguém que não é filho de Deus. Então a ideia é, se você não batiza a criança não é filha de Deus, ela é pagã. É o que está por trás desse conceito. Mas isso não é bíblico. A Bíblia diz que você só passa a ser filho de Deus não quando você se batiza. A Bíblia diz que você passa a ser filho de Deus quando você crê em Cristo, quando você recebe a Cristo. O que acontece com a criança batizada? É apenas um pecadorzinho molhado. Essa é a realidade deles. Ele não passa a ser filho de Deus por causa do batismo, e nada é mudado na vida dele por causa do batismo. E também você, adulto, quando você crê em Cristo, se converte e vai para as águas do batismo, não é para se tornar filho de Deus, é porque você já se tornou filho de Deus. Mas o texto nos dá esse poder de se tornar filho de Deus. A palavra poder, ela por si só mostra que para se tornar filho de Deus, é exigido uma coisa sobrenatural, um poder, uma ação de Deus, que não pode ser realizada por ninguém aqui. Ninguém por sua própria força, por sua própria vontade, pode se tornar filho de Deus. Para que alguém se torne filho de Deus, é preciso um milagre, um poder de Deus agindo em nós. Lembre-se qual era a nossa condição? A pior possível. Então Deus tem que agir de maneira incondicional em nós, com o seu Espírito Santo agindo em nós, nos dando um novo coração, nos chamando das trevas para a luz, nos dando vida em Cristo. Aí nós olhamos para Deus e corremos em direção a Ele. E Ele, como um pai com seus braços estendidos, agora você é filho dele. Esse poder, ele vem de você? Não. O texto nos mostra que esse poder vem de Deus. O texto continua dizendo, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas
de Deus. O nascer de novo é uma obra sobrenatural de Deus. Não depende da vontade do homem, como o texto diz. Por quê? Porque a vontade do homem sem Deus é uma vontade manchada. Ele não tem vontade de buscar a Deus. É o texto que nós lemos de Romanos. Não há quem busque. O homem natural não busca Deus. É preciso uma ação sobrenatural de Deus agindo nele, o fazendo despertar de toda a sua imundície. Aí então ele corre para Deus. Mas para que isso aconteça, para que ele vá até Deus, o milagre tem que acontecer antes. E esse milagre nós damos o nome de regeneração, novo nascimento. O texto de João 1, 12 e 13 é o texto da esperança. Se na semana passada nós ficamos tristes, desanimados pela condição nossa, o texto dessa manhã é um texto que nos traz esperança, porque há esperança para você, a ponto de você não simplesmente deixar de ser inimigo de Deus, mas a ponto de você ser filho dele, co-herdeiro com Cristo. Na semana passada, nós também lemos um texto de Efésios. E o texto de Efésios que nós lemos também termina de maneira desesperadora para todos nós. Vamos recordar e depois nós vamos ver que também há uma palavrinha de esperança que conecta os versículos seguintes daquele que nós paramos na semana passada. O texto diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos. O que o morto faz? O que o morto faz? Nada. Chega no cemitério, convida o morto para fazer alguma coisa. Chega lá, faz um pedido lá: galera, quero convidar vocês para o churrasco na casa do Minoro hoje. Carne de graça para todo mundo. Qual morto vai se levantar e ir? Nenhum? Porque morto não tem vontade, morto não faz nada. Para que alguém se levante lá no meio das catatumbas, do cemitério lá, levante e diga: eu vou à casa do Minoro hoje. Se isso acontecer, nós diríamos o quê? Aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre sobrenatural, porque milagre sobrenatural já é algo redundante, mas aconteceu um grande milagre. Porque ele estava morto, já fazia mais de 15 anos que ele estava morto, e agora ele se levantou. E ele agora foi para a casa do Minoro comer churrasco com a gente. Essa era a nossa condição. Mortos em delitos e pecados. Você não tinha opção de fazer nada. Agora eu pergunto, se você estivesse morto dentro de uma sepultura, você não teria noção de nada do que estava acontecendo ali. Mas se de repente um milagre acontecesse, você abrisse os olhos dentro da sepultura, você olhasse para o lado e visse aqueles vermes que comem as carnes apodrecidas dos seres humanos, você percebesse o cheiro de carniça humana, diz que a carniça humana fede mais do que de animais, de animal já é terrível. Se você percebesse tudo isso, a sua imundícia naquele momento, e você olhasse para o lado, você despertou, o que você ia querer fazer urgentemente? Sair dali. Tenho certeza que ninguém ia acordar e ficar: tá legal aqui, uma caminha de graça aqui. Você desesperadamente ia sair dali. Porque agora você recebeu vida. E uma vez que você recebe vida, você não se satisfaz com a condição pela qual você está. Você já não é mais morto, agora você é vivo. E o que você vai fazer? Você vai olhar para cima e Jesus está com as mãos estendidas ali. E você vai fazer o quê? Você rapidamente vai pegar na mão dele. Apesar de a ação de pegar na mão de Cristo ser sua, você pegou na mão dele, você creu em Cristo, você se entregou a ele. Para que isso acontecesse, um milagre teve que acontecer. Ele teve que trazer você vida, regeneração. É isso que acontece no momento da salvação. Mortos em nossos delitos e pecados, podres, imundos, de repente nós recebemos vida, abrimos os olhos e corremos agora em direção a Cristo. Agora, aquele texto que diz que não há quem busque, esse texto já não se aplica a você, porque agora você pode buscar, porque agora você tem vida.
vida que Deus ofereceu a você. Não há mérito nenhum em você em pegar as mãos de Cristo ali. O mérito está nele, em estar ali, ressuscitando você e estendendo as mãos para que você seja salvo, seja tirado dessa condição. O mérito que você tem é o mesmo mérito que um mendigo tem ao estender as mãos para receber uma esmola. Que mérito ele tem? Nenhum. O mérito é de quem dá a esmola, não de quem recebe. Você é o mendigo que recebeu a salvação. Você não tem mérito nenhum. A honra, a glória da salvação pertence ao Senhor. O texto continua dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e costumávamos a viver seguindo a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós ainda, além de estarmos mortos espirituais, nós ainda vivíamos segundo os ditames de Satanás. Seguimos os seus desejos, as suas vontades. Nós éramos filhos de Satanás. Vivíamos na desobediência. O texto diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne. Ou seja, vivíamos fazendo nossos desejos pecaminosos constantemente. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Se o texto bíblico terminasse aqui, eu diria a você, saia correndo desesperadamente e bata a cabeça no primeiro poste que você vê. Não há esperança para você. Não há o que você possa fazer. Mas o versículo continua. E nós encontramos mais uma vez a palavrinha todavia, que é a palavrinha de ligação. Lembra? Mas, todavia, porque, por essa razão. São palavrinhas de ligação que a gente usa na gramática portuguesa e também no inglês deve ter, certamente toda a gramática tem uma palavrinha de ligação. E essa palavrinha aqui de ligação é mais uma palavrinha de esperança. Vocês estavam mortos, delitos e pecados, como os outros, eram por natureza merecedores da ira. Todavia, olha quem aparece aqui. Deus aparece aqui. Porque a salvação vem do Senhor, como diz o profeta Jonas. Deus aparece aqui. E Deus aparece como alguém rico em misericórdia. Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Quando que Ele nos deu vida? Quando você veio para a igreja? Quando você se tornou uma boa pessoa? Quando Cristo te deu vida? Quando você virou religioso? Quando você trouxe todo o seu dinheiro aqui na caixinha de oferta? Ele não esperou você mudar, porque isso lhe era impossível. Deus lhe deu vida quando você ainda estava morto em suas transgressões. Ele não esperou nada de você, porque você não podia fazer absolutamente nada. Por isso, a salvação é incondicional. Mas essa palavrinha misericórdia, ela é uma palavrinha muito interessante. E nem todos aqui sabem o que significa misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E esse texto está ligado ao versículo anterior. O que o versículo anterior diz? Como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Nós merecíamos a ira de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, não nos deu ira, que é aquilo que nós merecemos. Quando alguma tropa ia atacar um palácio, ou atacar umas outras tropas na guerra, e de repente você invadia o território do inimigo, você estava completamente errado, porque você não pode fazer isso. Mas você invadia brutalmente o território do seu inimigo. Aí você era apanhado. Aí você levantava aquela bandeirinha branca de misericórdia. O que esse rei ou esse esquadrão está fazendo com essa bandeirinha? Está dizendo, não me dê aquilo que eu mereço, porque eu mereço ser punido por vocês até a morte. Eu ataquei vocês. Não dê aquilo que eu mereço. Deus não é misericordioso simplesmente. Ele é rico em misericórdia. E é essa riqueza de misericórdia dele que faz com que a sua ira não recaia sobre a cabeça daqueles que foram salvos.
E o texto diz: pela graça vocês são salvos. A salvação é o meio, a salvação é pela graça. O que isso significa? Muita gente não entende também o que significa graça. Quando eu era criança, na igreja, tinha uma irmã chamada Graça, né? E até eu não entendia nada de graça, esses conceitos, e eu brincava, né? Somos salvos pela irmã Graça. Eu brincava porque eu não entendia mesmo. Não era porque eu estava brincando simplesmente. Eu não entendia mesmo. Eu fazia brincadeira para parecer inteligente, pelo menos. O que significa graça? Graça é o contrário de misericórdia. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos o inferno, Ele não nos deu. E graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele não simplesmente nos livrou do inferno da ira, mas Ele nos presenteou com a salvação. Nós não merecíamos a salvação. E Ele nos deu a salvação. Ele, com a sua misericórdia, não nos deu inferno que merecíamos, e com a sua graça nos deu salvação que nós não merecíamos. Vocês são salvos pela graça. A palavra graça significa favor não merecido. Você foi salvo por causa de um favor que você não merecia. Alguém te fez um favor que você não merecia. E esse alguém é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que lá na cruz fez esse favor de morrer em seu lugar, morrendo por você. Se Ele não fizesse isso, você hoje estaria ainda morto em seus delitos e pecados. Como nós vimos no versículo 12 de João, todos quanto creram, todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós recebemos e passamos a usufruir de alguns benefícios da filiação. Alguns benefícios da adoção. Nós somos adotados por Deus. E como seres adotados por Deus, nós temos alguns privilégios. E pelo menos um privilégio aparece aqui nesse texto e outros privilégios aparecem por toda a Bíblia. Mas vamos nos deter um pouquinho nesse aqui. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele te adotou e te fez sentar nos lugares celestiais, como está aqui. Ele colocou você numa posição que você jamais mereceria. Ele te colocou em Cristo Jesus. Ele fez vocês assentarem nos lugares celestiais. Usufruir de benefícios que vêm do céu. E o texto diz que, demonstrado em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. A bondade de Deus é demonstrada para conosco, como? Em Cristo Jesus. Às vezes a gente olha a nossa situação e parece que a coisa está tão feia, e eu desliguei aqui, a coisa está tão feia para o nosso lado que parece que Deus está tão distante, mas a bondade de Deus consiste em enviar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Essa é a maior demonstração da bondade dele. A Bíblia diz que Deus prova em Romanos capítulo 5, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou você se tornar uma pessoa boa para enviar Jesus. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E o envio de Cristo aqui à terra é fruto da sua bondade. E o texto continua dizendo: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Mais uma vez aqui o texto mostra, isso aqui não vem de vocês. A fé não vem de vocês. A fé é um dom de Deus, como diz o texto. A fé que você tem em Cristo, que você depositou, é um dom que você recebeu de Deus. Por quê? Porque pela sua condição você não teria como crer em Cristo. Não teria como ter fé em Cristo. A fé, a salvação como um todo,
é um dom dado por Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Geralmente as pessoas pensam que as suas obras é que fazem com que elas entrem ao céu. Essa semana eu perguntei para uma pessoa o seguinte: e se você morresse agora, chegasse no céu, alguém abrisse a porta e olhasse de lado e perguntasse: você merece entrar aqui? Qual seria a sua resposta? Não mereço, eu mereço. Qual seria a sua resposta? A maioria das pessoas que eu conheço, para quem eu fiz essa pergunta, responde: eu acho que eu entraria assim. Sabe por quê? Eu não sou uma pessoa tão mal assim, eu não sou tão ruim assim, eu sou até que uma pessoa boa. Eu procuro ajudar as pessoas. Eu acredito que as minhas obras, Deus vai olhar as minhas obras e vai dizer: não, tudo bem, pode entrar. E muitas pessoas pensam assim, por isso muitas pessoas fazem boas obras. Mas sabe o que a Bíblia diz das nossas obras, das nossas melhores obras de justiça? A Bíblia diz que as nossas melhores obras de justiça são como trapos de imundícia. Trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? Não? Hoje nós temos absorvente para as mulheres. Na época dos meus avós não tinha. Eles usavam um paninho que tinha que lavar. É legal isso? É nojento, não? Pela cara, vocês estão com nojo. É exatamente isso que causa as suas obras diante de Deus. Nojo, não serve para nada, só serve para ser jogado no lixo, queimado. Não presta para nada as suas obras de justiça. Nós não fazemos boas obras para ser salvos. Nós fazemos boas obras porque nós fomos salvos. E o próprio texto, se você continuar lendo, ele vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras em Cristo Jesus. O texto diz isso. Não vou entrar ali porque não estamos expondo Efésios. Mas as suas boas obras, elas não servem para salvar vocês. Elas apenas dão evidências de que você foi salvo. Não por meio de obras. Você pode passar a sua vida inteira vindo aqui. Você pode passar a vida inteira sendo religioso, até lendo a Bíblia, fazendo coisas de religioso. E se você acreditar que é essas suas obras que salvam você, você está devidamente enganado. Está muito enganado. Não é por meio das obras. É por meio da fé, que é um dom de Deus. A salvação é uma obra de Deus, não é uma obra sua. Mas aí surge a grande questão. Tá, estamos vendo a esperança que nós temos agora. Deus enviou Jesus, o remédio, a solução. E todos nós aqui ainda somos pecadores. Mas Deus nos justificou. Nós somos pecadores justificados agora. Pecadores salvos. Mas isso não faz com que Deus seja injusto. Porque se você está diante de um juízo humano, e diante desse juízo humano, você tem um estuprador, e ele é simplesmente liberado pelo juiz, você vai falar: isso é muita injustiça. Não pode absolver pecador assim, não pode absolver esse criminoso assim. E foi exatamente isso que Deus fez conosco. Nós estávamos no réu culpado. O juiz já tinha dado a sua sentença, a coisa estava feia. Mas o juiz, com sua grande bondade e misericórdia e a sua graça, nos salvou. Nos livrou da cadeira elétrica. Isso seria uma injustiça. Por quê? Todo crime é passível de pena. E esse cidadão que estava no réu, ele era condenado à morte. A sentença do juiz é cadeira elétrica para esse cidadão. Sei que não tem isso aqui, mas cadeira elétrica para esse cidadão. Como é que Deus continua sendo justo? Como Ele pode ser justo? Nos livrando assim? A Bíblia nos diz que a justiça dele permanece intacta. Por quê? Porque Ele não deixou o nosso crime impune. Ele não deixou os seus pecados impunes. Ele penalizou
Cristo Jesus na cruz. Ele foi na cadeira elétrica no seu lugar, na cruz. Ali ele suportou toda a ira santa de Deus. Então quando Deus olha para você hoje, você ainda é pecador, não é? Todos aqui pecamos, não pecamos? Sim. E por que nós não somos condenados quando nós pecamos? Porque Deus, quando olha para você, Deus vê Cristo Jesus. E por isso a ira santa dele é desviada de você. Mas se você não tem Cristo Jesus, como era o caso daqueles judeus, quando Deus olhar para você, ele vai ver um criminoso condenado. E a ira dele será derramada sobre você um dia. Como diz aqui, a justiça de Deus, ela se cumpre em 2 lugares. Em 2 lugares a justiça de Deus se cumpre. Ou na cruz em Cristo, ou no inferno. Se você não tem Cristo, a justiça de Deus será cumprida em você no inferno. Mas se você tem Cristo, você é livre do inferno, porque a justiça de Deus foi cumprida na cruz em Cristo Jesus. Deus não deixou o pecado impune. E o pecado é uma coisa tão grave que foi necessário Deus enviar Jesus Cristo, o próprio Deus, para morrer no nosso lugar. Um anjo não servia, outros seres humanos não serviam, obras não adiantavam, religião não prestavam para nada, não resolveram o problema, sacrifícios de animais também não resolviam o problema. Era necessário o Filho Santo de Deus. Por quê? Como nós aprendemos em Cristologia, o valor da ofensa é medido pelo valor daquele que é ofendido. Seu pecado é contra um Deus eterno, santo, justo. O preço do seu pecado é eterno, santo e justo. Alguém aqui é eterno? Perfeitamente santo? Perfeitamente justo? Ninguém é. Por isso, você não pode fazer nada. Somente alguém que é eterno, santo e justo. Resumindo, somente Deus pode fazer alguma coisa por você. Por isso, ele abriu mão da sua glória. Esvaziou-se a si mesmo, se humilhando, se tornando homem como nós, para pagar o nosso preço. E uma vez que ele se tornou homem como nós, ele nos representa como seres humanos diante de Deus. É o nosso sumo sacerdote. Nosso representante, ele é igual a nós. E ele é divino, capaz de pagar o preço necessário para redimir pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 19, ele faz um resumo dessas 2 verdades que nós temos aprendido, da pecaminosidade do ser humano e da solução de Deus para o pecado, o remédio. Aqui nós encontramos a doença, quando ela começou, quando ela surgiu, e nesse mesmo texto nós temos a cura, o remédio apresentado pelo Pai. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, quem é esse um só homem? Adão. Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Como nós vimos, toda a raça humana nasce condenada pelo pecado, por causa de Adão. Nosso pecado hereditário, tá? Existem aí as doutrinas de maldição hereditária, e é tudo baboseira. A única maldição hereditária que a gente tem é de Adão. Nós recebemos inevitavelmente, é hereditário. E não é com campanha que se quebra isso, é com conversão. É com Deus trabalhando no seu coração. Por meio da desobediência desse único homem Adão, todos foram feitos pecadores, condenados. E o texto diz, assim também, por meio da obediência de um único homem. Quem é esse único homem capaz de obedecer? Jesus Cristo. Muitos serão feitos justos. Por meio da obediência desse único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Não há nenhum justo. Mas, Cristo em nós, como o texto de Coríntios 5, 21, que eu não li, diz, aquele que não cometeu pecado,
se fez pecado por nós, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não cometeu pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele foi tratado na cruz como alguém que cometeu todos os pecados de todos os homens. Para quê? Para que em Deus fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, muitos serão feitos justos. Conclusão que nós chegamos. Primeira conclusão: Jesus é a única solução para os pecados. Às vezes eu fico assustado com algumas afirmações que eu ouço por aí, de que existia outros meios de Deus salvar o homem, mas não existe outro meio de Deus salvar o homem. Se existisse um outro meio de Deus salvar o homem, você acha que Deus enviaria seu único filho, o filho que ele ama, para morrer? Certamente que Deus não enviaria Jesus. Se a religião fosse suficiente para salvar o homem, Deus diria, então siga tal religião. Se as suas boas obras fossem suficientes para te salvar, Deus diria, façam boas obras e sejam salvos. Se a igreja fosse capaz de salvar o homem, Deus diria, vai à igreja todo domingo. Mas a Bíblia não mostra que há solução fora de Cristo. Não há. A única solução é em Cristo Jesus. Ele é a única solução. É o único que pode nos salvar. A Bíblia nos diz que existe apenas um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Não existe outros mediadores. Não há quem possa mediar entre você e Deus. O pastor não pode mediar, o padre não pode mediar, o papa não pode, os apóstolos não podem, Maria não pode. Não há outros mediadores. A Bíblia deixa claro, só há um mediador. Por quê? Porque todos os outros seres humanos carecem do mesmo mediador que nós carecemos hoje. O apóstolo Paulo, que escreveu grande metade das Sagradas Escrituras, ele precisou do mesmo mediador que você. Não havia nada de especial nele. Apesar de ser um grande homem de Deus, fazer coisas que até agora ninguém conseguiu fazer, ele precisou do mesmo mediador. Maria também precisou de um Senhor, de um Salvador, tanto quanto nós. Porque todos nós nascemos em delitos e pecados. Ele, Jesus, é o único que pode pagar pelos nossos pecados. Se existisse um outro meio, se um anjo fosse capaz, Deus enviaria um anjo. Você não faria isso? Se você tivesse que sacrificar alguém para salvar a vida de outra pessoa, você tem seu filho e você tem um cachorro, o que você preferiria sacrificar? Com certeza, você pouparia seu filho. Porque é seu filho amado, aquele que você tem apreço, carinho. Você gosta do cachorro, sim. Não vai maltratar os animais. Mas se você tiver que pesar na balança, eu prefiro que um animal morra no lugar do meu filho. Deus puniu muitos animais ao longo da história do Antigo Testamento por meio dos sacrifícios. Mas a Bíblia diz que esse sangue desses animais, de bode, de touros, não eram suficientes. Por quê? Porque sangue de bode, sangue de animais, são sangue de criaturas imperfeitas. Criaturas que não são eternas. Por isso, não servia para tirar o pecado da raça humana. Não vai dar tempo de eu entrar. A gente vai fazer isso na próxima oportunidade. Mas João Batista, quando vê Jesus, em João 1:29, o que ele diz? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, os cordeiros não tiravam o pecado. Eles expiavam os pecados. Sabe o que é expiar? Cobrir. Quando você limpa a casa, joga a sujeira para debaixo do tapete, aparentemente quem entra na sua casa fala, limpinho. Mas essa não é a verdade. Está sujo por baixo. Você pode cobrir, mas você não removeu a sujeira. A morte do Cordeiro de Deus removeu toda a sujeira. Essa é a diferença. A salvação só pode ser alcançada pela graça. Ou seja, pelo favor não merecido. Não há nada que você faça, não há obras que você possa fazer, nada, absolutamente nada.
é um presente que Deus concede aos homens. Outra conclusão: nenhuma religião tem poder para salvar você. Se você chegar em algumas igrejas evangélicas e perguntar qual é a religião que salva, infelizmente muitos evangélicos vão dizer: a minha igreja. Eu já vi muito isso. De onde eu vim, as pessoas falavam isso. Isso é heresia. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação em nenhuma religião. Porque somente um nome é dado entre os homens, capaz de salvar a raça humana. E não é a Igreja Batista Reformada do Japão. É Cristo. Ninguém aqui morreu para salvar você. O pastor não morreu para salvar você. A igreja não pode fazer nada por você. Nós somos aqui um ajuntamento de pecadores redimidos por Cristo. Nós não podemos salvar você. Nenhuma obra humana coopera para a sua salvação. Se na sua mente for, tá bom, a salvação é uma obra de Deus, mas eu tenho aqui a minha parte na salvação. Sim, você tem a sua parte na salvação. Você entrou com o pecado. A sua única participação na salvação é o seu pecado. Por causa do seu pecado, foi necessário a salvação. Essa é a única participação sua. De resto, você era morto em seus delitos e pecados. E por último, como diz o profeta Jonas, a salvação vem do Senhor. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Não vem de mais ninguém. Somente Deus era capaz de reverter a nossa situação. E Ele fez isso porque é bom, misericordioso, gracioso. Ele fez isso porque Ele não olhou a nossa condição. Ele agiu de maneira incondicional. Apesar de toda a nossa depravação, Ele olhou, nos amou e nos adotou como filhos. Essa é ou não é uma palavra de esperança para os nossos corações, de alegria? E é isso que sustenta o cristão. São essas verdades que mantêm o cristão em pé. São essas verdades que, quando as tempestades batem às nossas portas, quando as coisas começam a ir mal, quando as coisas começam a não caminhar do jeito que nós gostaríamos que elas caminhassem, essas verdades nos sustentam. O mal que nos bate à porta, ele bate porque nós somos pecadores e nós merecemos esses malefícios que acontecem naturalmente com todos os seres humanos. Consequência do pecado da raça humana, meu e seu. Mas o nosso foco é olhar pelo amor, pela graça e misericórdia de Deus na cruz. Quem aqui já viu um milagre? Todo mundo viu um milagre. Se você é um salvo em Cristo Jesus, olhe no espelho. A salvação é um milagre de Deus. Deus reverteu uma situação totalmente terrível. Você estava morto, a ressurreição é um milagre. Então, tem um espelho gigante ali para você, depois do final você dá uma olhada e veja o milagre. Se você é um convertido. Vamos nos colocar em pé. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque nós podemos te chamar de Pai. Apesar de não merecermos, apesar de toda nossa pecaminosidade, nossa corrupção, o Senhor graciosamente um dia olhou dos céus e nos salvou. O Senhor nos salvou independente daquilo que nós éramos, nos dando uma nova vida, nos dando um novo coração, nos regenerando. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Obrigado por reverter o quadro desesperador das nossas vidas, ó Pai. Obrigado por agir nos nossos corações. Obrigado pelo mediador Jesus Cristo. Somente Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado pela essa mediação.
Nos ajude, Senhor, a nunca esquecer dessas verdades. A verdade de que a salvação vem do Senhor, que as nossas obras não cooperam e que o Senhor é um Deus que agiu por pura misericórdia de nós, miseráveis pecadores. Agradecemos por teu grande amor demonstrado na cruz. Te agradecemos por teu grande amor em nos salvar, mesmo sem merecermos, Pai. Nos ajude a mantermos a nossa vida de santidade, fugindo do pecado, porque o Senhor nos tirou de lá. Nos ajude, Senhor, a fugir da nossa carne, dos nossos maus desejos. Nos ajude, Senhor, da mentira. Nos livra, Senhor. Nos livra do Adãozinho que permanece em cada um de nós ainda. A tua palavra diz para nós não pecarmos contra o Senhor. Mas nós sabemos que nós, algumas vezes, não conseguimos nos manter e pecamos. A tua palavra diz que quando nós pecarmos, nós deveríamos lembrar que nós temos um advogado junto ao Pai, intercedendo por nós. E, Senhor, todas as vezes que nós pecamos, nos ajude, Senhor, a se arrepender, voltar atrás. Nos ajude, Senhor. Obrigado por nos representar. Te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém.